Boa noite. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Provérbios. Peço que você abra sua Bíblia em Provérbios 10, a partir do verso 24. Creio que hoje nós vamos finalizar esse capítulo, que tanto falou ao meu coração, eu espero que fale também ao seu. Se você não viu as outras aulas, entre nas nossas redes sociais, lá você vai conseguir assistir todos os capítulos relacionados ao livro de Provérbios. E o capítulo 10, ele foi trabalhado de uma forma bem tranquila, porque ele traz muitos e muitos ensinamentos. E hoje, acredito que nós vamos finalizar esse capítulo. O capítulo 10, ele fala de diversos assuntos, entre eles a boca do sábio, a boca do perverso, a riqueza do sábio, a riqueza do perverso. Ele fala da sabedoria e da insensatez em relação ao filho que ouve os ensinamentos do pai e o filho que não ouve. E hoje nós vamos continuar um pouquinho desse estudo. A gente vai falar sobre preguiça, a gente vai falar sobre a riqueza, a gente vai falar sobre o justo que se atenta aos ensinamentos do Senhor da sabedoria. Abra sua Bíblia em Provérbios 10, a partir do verso 24, que diz assim: O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhes será concedido. O perverso, ele tem presságio, mas o justo possui esperança. E onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa fé e a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. E o que é que o versículo fala? Que aquilo que o ímpio teme, ou seja, vai lhe acontecer. Aquilo que ele planta, isso ele vai colher. E é a lei da semeadura e da colheita, né? Aqui nós vimos de diversas formas e estamos vendo hoje nesse versículo que aquilo que a gente plantar, se a gente plantar alegria, nós vamos colher alegria. Se plantarmos justiça, nós vamos colher justiça. Mas o ímpio que planta impiedade, que planta tantas coisas maus, ele vai colher isso sobre a vida dele. E isso, tudo aquilo que ele plantar e colher, levará ele à morte. Porque aquilo que o perverso teme, isso vai lhe sobrevir. Pois o que o perverso planta, ele vai colher. Ele semeia na carne e colhe na carne. Ele vai colher contenda, choro, tristeza. Se ele planta vento, ele colhe tempestade. Muito pior do que aquilo que ele plantou. Mas o justo, aquele que cumpriu o desejo do Senhor, ele vai ser amparado na aflição, ele vai ser sustentado na prova, ele vai ser fortalecido na caminhada. E é isso que o verso fala lá no finalzinho: o que os justos desejam, isso lhes será concedido. Os justos, eles colherão aquilo que eles plantarão, mas os seus anelos são santos e as suas motivações são puras, e por isso o justo deleita-se em Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6:8, rapidamente, para a gente confirmar se realmente aquilo que plantarmos nós vamos colher. Provérbios 6:8 diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. O Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Então, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos plantar aquilo que vem de Deus: justiça, paz, alegria sobre a vida daqueles que nos rodeiam, sobre as nossas vidas. Amém? Verso 25 do capítulo 10 de Provérbios: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. E por que o justo permanece firme para sempre? O Senhor, Ele é o nosso firme fundamento.
O justo, ele vai construir os seus princípios, os seus valores, toda a sua vida, sobre um firme fundamento, sobre uma rocha inabalável, sobre aquilo que não é destrutível. O Senhor não é destruído, Ele é eterno e Ele é para sempre, Ele é rocha inabalável. Vamos imaginar um prédio. Quando a gente constrói um prédio muito alto, eu lembro de uma vez que eu estava em Caldas Novas e eles estavam construindo um prédio que ia ter 52 andares. Esse prédio ele precisava de uma estrutura, de um fundamento muito forte, muito grande. Imagina o peso de 52 andares. Ele precisa de um fundamento, né, de uma base muito bem feita. Um engenheiro calculista, um engenheiro civil muito requisitado, muito bem estudado. Ele precisa de tudo isso. Precisava de firme fundamento. Mas quando você faz um prédio em que não tem toda essa estrutura, o risco dele desabar, dele inclinar, dele cair é muito maior, não é? A gente viu alguns casos, teve caso na Vicente Pires, aqui próximo, que caiu, de prédios que caíram. Tivemos um prédio em Taguatinga que caiu também. Não tinha um firme fundamento. E assim é a nossa vida, é a vida do justo e a vida do perverso. O ímpio, ele coloca toda a sua vida em um fundamento que não tem sustentação. Mas o justo, ele coloca a sua vida, os seus princípios, tudo aquilo que baseia a sua vida num firme fundamento que é o Senhor. Sua vida, a vida do justo é inabalável. Sua memória é abençoada. Sua estabilidade é constante. Ele é estável. No Senhor nós temos estabilidade. Claro, vamos passar por vales, vamos passar por montanhas, mas o Senhor, Ele estará conosco todos os dias. Mesmo que a tempestade venha, o justo não é desarraigado, porque a sua confiança não está na força do seu braço, mas está no Senhor. Lá em Salmos, não precisa abrir, mas pode anotar, Salmo 125, de 1 a 3, diz assim, eu já li esses versículos aqui e eles vão confirmar, já li em outra ocasião, que diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para todo sempre. Como os montes de Sião são os que confiam no Senhor. Eles não podem ser abalados. Nós temos essa certeza daqueles que confiam no Senhor. Se a nossa confiança está em Jesus, nós não seremos abalados. Vai vir a tempestade, quer dizer que nada, nem a tempestade pode me abalar? A palavra do Senhor fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nada pode abalar. A tempestade vai vir, mas você vai continuar firme. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Ainda que seja difícil, tem época que a gente fala, Senhor, tá difícil confiar que vai dar certo. Tá difícil confiar que eu vou conseguir um emprego. Tá difícil confiar que o meu filho vai voltar à tua casa. Tá difícil confiar que as minhas finanças vão ser reordenadas. Tá difícil confiar, mas eu quero confiar no Senhor, acreditar que o meu firme fundamento é o Senhor, que nada poderá me abalar. A tempestade vai vir, mas o Senhor é o meu firme fundamento. Amém? Os perversos, por outro lado, é como uma grande tempestade. E a grande tempestade, ela passa, deixa as marcas avassaladoras e deixa o quê? Além de deixar marcas, ela deixa rastros de destruição. Ela não deixa marcas só nela, mas deixa marcas em outras pessoas. E a Bíblia fala que o perverso é como uma grande tempestade, que a sua passagem deixa marcas e destruição. E vamos ao verso 26. O verso 26 diz o seguinte: como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. E como eu nunca usei vinagre para os dentes, eu fui pesquisar por que a Bíblia
coloca, né, essa comparação. Nunca tinha usado vinagre, não uso, não sei o que causava. E o vinagre, ele corrói o esmalte dos dentes e ele traz uma sensibilidade muito grande para os dentes. Sabe aquela sensação que você, quando você tem dente sensível, que você morde o picolé e dá aquela agonia, aquela dor? É isso. Ele tira o esmalte dos dentes e traz sensibilidade. E o outro, porque ele é um produto ácido, né? O vinagre é um produto ácido. Eu imagino que algumas pessoas já tenham feito isso, já tenham usado. Se a Bíblia está falando, alguém fez isso, né? E a outra comparação que ele fala, que a palavra de Deus fala, é a fumaça. A fumaça para os olhos, ele coloca. Fumaça para os olhos, assim, é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Mas eu fiquei pensando, a fumaça, ela não traz só desconforto para o olho. Quando a gente passa perto de uma fumaça, de um grande incêndio, ou até mesmo, sabe aqueles churrasquinhos de esquina? Que a gente passa, o cheiro fica todo impregnado, no cabelo, na roupa, a gente fica fedendo a fumaça, né, durante todo o período que a gente fica ali. E isso traz um desconforto, não é? Imagina você ter que ir para algum outro lugar e com cheiro de fumaça, o cabelo com fumaça, acabou de lavar os cabelos e o cabelo com fumaça. Assim é o preguiçoso, para aqueles que o enviam. Ele traz desconforto, é chato ficar falando pro preguiçoso. Preguiçoso, vai lá fazer isso para mim. Daqui a pouco, já, tá tudo em paz, agora não. Mais tarde, quem sabe? Olha, tem uma porta de emprego para você, preguiçoso. Ai, mas eu acho que não vai dar, é muito longe, vou ter que acordar às 5 da manhã, não tá dando. Ah, quem sabe? A gente fica chateado, tem uma hora que a gente fala, não dá mais para ajudar o preguiçoso, porque ele causa desconforto, ele é o vinagre e a fumaça. Olha que tristeza. Vinagre e fumaça. Ele traz desconforto. E por que ele traz desconforto para outra pessoa? Porque ele gera conforto para ele. Ele quer conforto para ele e bem-estar. Você vai tirar o preguiçoso da casa dele 5 horas da manhã para trabalhar? Não vai. Porque ele quer um emprego do lado da casa dele. Que ele só tem que botar a roupa, tira, né, ele escova os cabelos, o dente e vai para o trabalho. O preguiçoso não quer trabalho. Esse é a grande diferença. O preguiçoso não quer trabalho e por isso ele causa desconforto. O preguiçoso, olha que tristeza, olha que triste isso. O preguiçoso semeia o nada e ele vai colher, sabe o quê? O vazio. O preguiçoso semeia o nada e colhe o vazio. Que vida mais horrorosa. E olha o que a Bíblia fala em Provérbios mesmo, e nós já estudamos sobre isso. Em Provérbios 6:6 diz assim, ó: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A formiga não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim a formiga armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Lá em Provérbios 6:6 diz isso, do 6 ao 9. Mesmo a formiga não tendo chefe, governante, supervisor, ela vai lá e faz o trabalho dela. Não precisa ninguém mandar, porque a formiga ela não é vinagre para o dente e nem fumaça para os olhos. Mas o preguiçoso ele é fumaça para os olhos e vinagre para os dentes. Causa desconforto. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olhe os caminhos dela e seja sábio. É o que fala em Provérbios. Vamos ao verso 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O temor do Senhor prolonga a vida,
Nada pode deter alguém de praticar o mal, a não ser o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, ele é um freio contra o mal e ele é o princípio da sabedoria. Lá em Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor e você vai ter sabedoria. Peça ao Senhor e você vai ter sabedoria. É ele, o temor ao Senhor, que vai basear as nossas vidas. Aqui no estudo ele fala o seguinte, que é um freio contra o mal. Ele é a sirene que dá o despertar à nossa consciência. O temor ao Senhor impediu que José se deitasse com a mulher de Potifar. E o que ele fez? Não vou fazer isso. Correu, ó o estalo na cabeça. Você vai fazer isso mesmo, Jéssica? E o temor ao Senhor? Você vai fazer mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Você tem coragem? Além disso, o temor ao Senhor impediu que Neemias se entregasse à corrupção. E nós temos diversos outros casos, diversas outras histórias bíblicas, que o temor ao Senhor foi como um freio para eles. Além disso, o temor ao Senhor, ele nos tira dos lugares perigosos, da atitude suspeita e das pessoas sedutoras. Ele prolonga as nossas vidas, nossos dias aqui na terra. O temor ao Senhor é a sirene que tem que estar atenta. E olha o que a Bíblia fala: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio, se atente aos ensinamentos do Senhor. Olhe e fala: Senhor, por onde o Senhor quer que eu ande? Se está instalando aqui na nossa cabeça é porque tem algo errado. Ó, atenção, sinal amarelo, porque o vermelho já é para parar. É sinal amarelo. Os dias do perverso, no entanto, eles são abreviados, pois eles não temem ao Senhor. E se o temor ao Senhor nos tira dos lugares perigosos, quem não tem temor anda pelos lugares perigosos. Anda nos caminhos tortuosos e se submete ao pecado, que leva à morte. Então, o temor ao Senhor deve ser um alerta. Ele deve nos guiar, deve ser como um freio para as nossas vidas. Vamos abrir em Jeremias, não precisa nem abrir, eu vou abrir aqui Jeremias 29, 11 e 12. Jeremias 29, 11 e 12. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de esperança e de paz. Planos de prosperar e de não lhe causar danos. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurares de todo o coração. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu, o Senhor, planos de prosperar, planos de não causar danos, planos de esperança e de futuro. A minha tem a versão um pouquinho diferente, mas são planos de paz. Se você tem sonhos, coloque na presença do Senhor. Alinhe os seus sonhos à presença do Senhor, aos princípios de Deus, aos valores de Deus. O Senhor, ele vai realizar conforme o querer e a vontade dele. Mas a Bíblia fala que os sonhos do perverso, as esperanças dos ímpios não dão em nada. Os sonhos dos perversos se tornam amargos pesadelos, que leva ao fracasso. Tanto o perverso como os sonhos dos perversos perecerão. Porque os planos de paz são para aqueles que buscam a justiça de Deus, que estão nos caminhos do Senhor. Planos de paz eu tenho para vós, pois eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz, de prosperidade, de esperança. É o Senhor que nos deixou essa promessa. Verso 29 do capítulo 10 de Provérbios. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam
o mal. O caminho de Deus, ele é perfeito e passa pelas veredas da justiça. É caminho estreito que leva à salvação. Ele é aberto para todos, mas não para tudo. Tudo vos é lícito, mas nem tudo convém. Permite que todos entrem, mas não permite que tudo passe. É um caminho estreito que nem todos estão dispostos a trilhar. E nesse caminho enfileiram-se os que amam a santidade e todo aquele cujo coração é do Senhor. Esse caminho não leva só à salvação, mas ele traz proteção, assim como diz assim: o caminho do Senhor é refúgio dos ímpios, no verso 29. O caminho do Senhor é refúgio dos ímpios, é proteção. Ele traz proteção, ele nos protege dos perigos, é como uma muralha contra os dardos inflamados de Satanás. É uma proteção. Andar nos caminhos do Senhor é ter a certeza de que nós temos proteção, de que nós temos refúgio em tempos de tempestades, em tempos de tentação. No Senhor nós temos proteção. Mas o caminho do Senhor não é neutro. É como uma espada de dois gumes. Ela vai oferecer vida para quem obedece. Mas o caminho do Senhor, ele é condenação para aqueles que praticam o mal. O caminho do Senhor é ruína para aqueles que praticam o mal. É uma espada de dois gumes. Vida eterna para os que obedecem e destruição, condenação, inferno, morte para aqueles que praticam o mal. Verso 30. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. O justo, ele vai se manter firme na tempestade. Ele é poupado nos problemas, mas não dos problemas. Diferença. Ele é poupado nos problemas. Quando ele está num problema, o Senhor nos trouxe garantia aqui de que Ele estará conosco, de que Ele tem planos de paz, de que Ele é o nosso firme fundamento. Então Ele nos poupa no problema. Neste mundo tereis aflições. Nós não seremos separados das aflições. Nós vivemos num mundo que tem aflição, que tem tempestade, que tem problema, que tem corrupção. Mas nós seremos poupados, porque no Senhor nós temos proteção, no Senhor nós temos refúgio, no Senhor, nos caminhos do Senhor, nós temos paz. Quer passar por um problema com paz? É a coisa mais preciosa que existe. Tendo a certeza de que o Senhor está trabalhando por mim, está trabalhando por você. Isso é a certeza que nós temos andando no caminho do Senhor. Passar por dificuldades, por problemas, por situações em paz. Porque Ele é a paz. Os caminhos do Senhor nos traz paz. A palavra de Deus fala em Tiago também que da nossa boca não pode jorrar água limpa e água suja. Não pode uma videira produzir figo ou uma figueira produzir uva. É impossível. Então, que as nossas bocas estejam guardadas no Senhor, porque a boca do justo produz sabedoria, mas a boca do ímpio, ela produz violência, insensatez, fofoca, contenda. Se não for para abençoar, se a sua boca não for um bálsamo para as pessoas, se a sua boca não for fonte de vida para ninguém, não abra a sua boca. Não abra a sua boca para amaldiçoar seu filho. Não abra a sua boca para falar mal do irmão, para falar mal de ninguém. Não abra a sua boca para falar coisas indecentes. Não abra a sua boca para isso. Mas use a sua boca para abençoar. Como é maravilhoso quando a gente tem uma pessoa abençoadora ao nosso lado. Que olha para você e fala: meu irmão, Deus te abençoe, mas com o coração sincero, sem querer nada em troca. Coloque guarda na sua boca. Que a nossa boca, a nossa mente esteja pautada no Senhor, com justiça, com paz, com sabedoria. O temor ao Senhor
é o princípio da sabedoria. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.